Algumas coisas que eu falo não fazem sentido pra você? Você não precisa me chamar de mentiroso, cara. Senta na mesa e vamos trocar uma ideia. Agora tira o Google de lado, tá? Vamos trocar uma ideia Renan, sabendo que você sabe o que tá falando. Fernando, deixa eu só falar uma coisa aqui. O único momento que eu te chamei de mentiroso foi quando você começou o seu argumento colocando que eu estava falando sobre estatais Com americanas todo, que seriam. com todo Espera um pouquinho, respeito. deixa eu terminar, por favor. Que seriam de propriedade do governo americano. Não foi isso que eu falei. O que estava sendo discutido aqui era qual que era o principal agente fomentador de uma economia. Essa que era a discussão. E dentro disso, o nosso ponto de desacordo é o seguinte: eu coloquei aqui com dados para vocês uma relação de que o governo americano, através do que ele gasta, ele consegue fazer com que várias indústrias importantíssimas para a economia dos Estados Unidos possam se desenvolver e, consequentemente, o setor privado. E ponto. E eu não acredito que a mesma coisa aconteceria em todas essas indústrias e que os Estados Unidos teria o protagonismo que tem se o governo americano não tivesse essa política de financiar fortemente todas essas indústrias. Então é isso que eu coloquei aqui. Mas eu concordo com você e eu defendi exatamente esse teu ponto, cara. Eu falei a mesma coisa, só que antes de você começar o seu discurso, você me chamou de mentiroso. E aí você quis provar que eu era mentiroso, dizendo que o governo não é dono das empresas, porque você falou que 56% do orçamento vai para fomentar a sócio-segurança. É porque Não, no seu posso argumento terminar você também, falou Davi? que o Eu posso principal. também terminar? Eu posso também terminar, Davi? Muito obrigado. Então, assim, quando eu falei que o governo não é dono de nada, você falou que ele gasta 56% com defesa. O que você está querendo dizer com isso? Com todas as palavras? Você está querendo dizer que ele é dono da defesa. Ele não é dono nem do exército, cara. Então vamos combinar que você usou o argumento errado e ainda me chamou de mentiroso antes de usar o argumento. Não foi isso. O que É o que eu você falei, fez você é o não seguinte, tinha não me entendido, importa. Davi. Falar Você uma não coisa, entendeu. Davi, Você não deixa eu entendeu. falar uma coisa. Davi, Deixa eu falar de uma coisa. boa, vale, O vale momento, só o um pouquinho, momento só um que eu pouquinho, Davi. discordei. Eu não terminei, Davi, só um pouquinho. Me perdoe, me desculpe por estar sendo mais ansioso por estar falando, mas é porque eu vi algumas coisas, que me incomodaram, tá? Não é que eu sou contra alguém aqui dentro, nem contra a direita, nem contra a esquerda, muito menos contra você, Davi, nunca fui. Não é essa a minha intenção. É que eu fiquei preocupado porque quando a gente estava conversando sobre o assunto, a primeira coisa que você falou é que eu era mentiroso, para depois você dizer que 56% foi colocado na defesa. E aí eu te provei, ou pelo menos eu te falei do que eu conheço, eu posso estar enganado, de que o governo não é dono nem do exército. Então ele está contratando o exército e utilizando os 56% que você falou, que eu não sei se é esse o número, pode ser que seja, faz sentido. Ele está pagando isso para o exército. O exército é privatizado aqui. Ou seja para o exército, ou seja para qualquer tipo de sistema de defesa que nós estamos falando aqui, compra de armas, não estou nem aí, tá? Então, a filosofia americana de defesa, ela é contra o exército privado. Ela é contra o Estado. Existe uma polêmica muito grande na segunda emenda de que diz que as pessoas são obrigadas a ter arma, ou que obrigadas não, são permitidas de ter arma, porque não pode haver um Estado absolutista, não pode haver um Estado que de alguma forma oprima as pessoas. Não é isso que está na segunda emenda. Tá? A segunda emenda não fala nada de opressão do Estado. Quem fala de opressão do Estado, um ano antes da Constituição, e a segunda emenda não foi publicada durante a Constituição, se eu não me engano, ela foi publicada 10 anos depois, em 1783, se eu não me engano, foi isso que eu estudei uma vez, e a Constituição americana é de 1775, 76, tá? Ela quase 10 anos depois é que colocaram a segunda emenda. Mas essa informação que está na segunda emenda de uma forma mais simples, que fala da milícia, inclusive, da milícia armada, apesar do Estado ser responsável pela milícia, né, ou pela segurança física, cívica, de alguma forma, as pessoas têm direito a usar arma. E a origem disso tudo, que isso eu quero dizer, a origem disso tudo é a Constituição da Pensilvânia, que fala que as pessoas têm que ter arma porque o governo não pode pagar um exército privado, não faz sentido ter um exército privado. Então o início da Constituição Americana, ou os princípios que geraram a Constituição Americana e, portanto, a terceira emenda, são baseados no fato de que o governo não deveria pagar a defesa. Mas aí entra um outro processo que é mais moderno de se pagar a defesa com 56%. Tá? Todo esse estudo dá para entender, dá para, de alguma forma, com pouco de informação que eu passei aqui, você fazer essa linha do tempo e entender lá. Tá? Agora, eu concordo com você o que você falou. O governo tem que ser o fomentador, sim, da economia. Isso é a função de qualquer governo, direita ou esquerda. Tá? O problema é o preço que se paga para isso. Quando se usou uma comparação aqui que ficou um pouco perigosa, eu fiquei com medo. Fernando, me tira só uma terminando, dúvida. Só terminando, Ramon. Eu sei, desculpa, eu demorei demais, mas é por causa da segunda emenda. Peço desculpas. Só Tá, terminando. mas me tira Porque uma eu fiquei dúvida. preocupado Quem é o maior quando entrou um fomentador paralelo. Só um pouquinho. Eu fiquei só preocupado com isso que eu subi, porque entrou um paralelo de entender o que era a China e entender o que é os Estados Unidos e qual é o papel do Estado na China e nos Estados Unidos. Aí ficou confusa a conversa.
Porque a China é um problema sério com relação ao Estado, e eu concordo com vocês. Os Estados Unidos têm as suas dificuldades, seus problemas, não vou nem discutir todos os agrulhos que existem nesse país aqui. Mas você não vai me dizer que o Estado americano é dono da economia, porque ele não é. Tá? Então, rapidinho, me tira uma dúvida, né? Já que você, né, entrou na brincadeira, quem é o maior fomentador da economia dos Estados Unidos? Eu quero só que você responda isso assim com 5 palavras. O livre mercado. O livre mercado. 3 palavras para você. O livre mercado. O maior fomentador de uma economia não é uma pessoa, não é uma instituição, é um sistema. Então me explica, então vamos lá. Então me explica por que os Estados Unidos, mais ou menos em setembro de 2021, aprovou uma peça orçamentária com um plano de 3,5 trilhões, trilhão, para injetar na sociedade. O PT roubou 8, o que você está falando aí? Não, peraí, eu te explico, são 3,1 bi, 3,1 tri, é isso mesmo, tá? Foi uma ajuda do governo americano para tentar aquecer a economia americana. Deixa eu te falar onde está o erro, tá? Isso se chama no Brasil teto de gastos, tá? Não é que os Estados Unidos tinha 3,1 bi. Se você pegar a linha de teto de gastos dos Estados Unidos, o teto de gastos dos Estados Unidos no governo Biden quase triplicou. Usando a referência da dificuldade da economia por causa do Covid, inflação. Ele jogou... Pera só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Deixa eu falar o que eu sei, daí vocês me dizem se tem mais informações pra gente aprender juntos, tá? O que acontece hoje é exatamente essa guerra no governo americano hoje, porque o governo democrata perdeu o Congresso, e o Congresso está barrando o teto de gastos. Por quê? Porque o governo acha que pode continuar com o teto de gastos de 3,1 bi, ou 3,1 tri, ou um pouco mais, depois que já acabou o problema maior do Covid. Por que ele acha isso? Porque você fazer um aquecimento da economia americana no momento onde está um problema sério do mundo, que é um problema de logística, um problema de distribuição, um problema de produção, um problema de mão de obra por causa do Covid, você bota 3,1 bi na economia e a economia reage, a economia passa a ser dependente desse 3,1 bi. Agora o governo quer 3,1 bi de novo. Para que serve o teto de gastos? Para pagar os gastos do governo. Então, quando você põe 3,1 bi para aquecer a economia, 3,1 tri para aquecer a economia, só que dentro desses 3,1 bi tem o gasto do governo, você você submete o teto de gastos a uma necessidade de continuar aprovando 3,1 tri. Só que a economia, teoricamente, não deveria mais depender. O governo precisa ter o dinheiro para continuar mantendo a estrutura de governo, concordo, que deve ser 2 bi, deve ser 1,5 bi hoje, 2 bi, eu não sei nem quanto é. Tá? Agora, não é 3,1 tri, desculpa, eu tô falando de bi é tri, tá? Tudo é tri. Deve ser 1,3 tri, 1,4 tri, 2 tri. Não é 3,1 tri. Só que o governo não pode diminuir esse valor, porque se ele tirar esse valor da economia hoje, o governo desaba e o democrata não ganha eleição. Nós todos, nessa sala inclusive, somos vítimas de pessoas que utilizam os sistemas de governo para ganhar eleições. Direita, esquerda ou a PQP que seja, gente. Então vamos começar a entender então deixa eu colocar uma coisa aqui bem Vamos trocar ideia sobre isso. Bem rapidinho. Davi, espera terminar, cara. Ele já terminou, ele já fez um podcast aqui. Davi, me permita só uma pergunta, só para não perder esse tempo. Democratas gastam mais com guerra do que... Peraí, aí você vai entrar em outro assunto. Eu não quero mudar de assunto ainda, porque o Fernando foi categórico aqui em dizer que o desenvolvimento, né, o crescimento de um país se deve ao livre mercado. Né? Isso então, mesmo, cara. Ele tem razão, cara. O capitalismo gera riqueza, gera troca. Beleza. Guito, calma, peraí. Deixa o Flávio falar. Vai, Flávio, fala. Não, se é livre mercado, se é a iniciativa privada, se são as empresas que dão crescimento econômico ao país... Para que o governo injeta... Ramon, espera o Flávio terminar de falar. Por que é que os Estados Unidos, há pouquíssimo tempo, vetou a venda de microchips para a China? Se é livre mercado, um quer comprar, o outro quer vender. Por que vetou, já que a patente é americana? Por que não liberou a venda? Porque não vendeu. Ele é o dono, porque ele faz o que ele quer. Tem gente querendo pagar 5 e tem gente querendo pagar 1. Para quem que ele vai vender? Posso dar minha opinião? Você perguntou... Deixa eu entender a pergunta. Não é livre mercado? Mas eu queria só falar uma coisa aqui. E depois a gente já pode responder as duas coisas. É uma coisa tá? pequena no meio disso. Mas vamos lá, vamos falar de microchip.
Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui só bem claro, porque o Fernando ele vai e volta muitas vezes e as coisas ficam um pouco confusas. Primeira coisa que coloquei aqui, a minha divergência, quando eu falei que ele estava equivocado, logo no começo, foi justamente a essa afirmativa que ele fez aqui agora, mais uma vez, de que a livre iniciativa do mercado é o maior fomentador da economia. Tá? Foi aí que começou o problema, e é aí que eu, Não, no meu ponto de no livre visão, mercado não é livre espera só um iniciativa. pouquinho. E daí, no meu ponto de vista que eu coloquei aqui, que você falou que você concordou com ele em relação a como várias indústrias se desenvolveram nos Estados Unidos, você fala que concorda comigo. Mas como as duas coisas são diametralmente opostas, não dá para você acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que me mostra? Me mostra que como você não tem como que eu posso dizer? Um argumento bom Domínio sobre economia. para provar aqui para gente que foi através da livre iniciativa do mercado que esse fomento econômico aconteceu nos Estados Unidos, daí você pega e ficou indo e voltando. São vários fatores, não é uma coisa segundo só. ponto. Segundo Só ponto. ver Pfizer. Quando eu falei em 56%, tá, do gasto discricionário indo para o setor de defesa, em nenhum momento eu falei que isso daí é somente um setor de exército, de homens e tudo mais, né? Eu acho que qualquer pessoa que entende o que contempla um gasto com defesa, isso tem a ver com tecnologias de mísseis, tem a ver com tecnologias de drone, armas químicas. Defender a sua vida, né? A sua vida. Inclusive, né? Inclusive o GPS, para quem não conhece, o GPS é resultado do gasto do governo americano. Para você não tomar um míssil, né, do Iraque na sua cabeça, então, né? Para isso. Então, eu só queria só deixar isso aqui bem claro, porque ele começou a falar de segunda emenda, começou a falar em exército privado. Isso não tem absolutamente nada a ver com a discussão. Então é só isso aí que eu queria. Então, muito obrigado, Davi. Eu agradeço a você dizer que eu estou equivocado nesse momento, que naquele momento você falou que eu era mentiroso, mas vamos em frente, tá? Eu falo isso não é como provocação, é para deixar claro, Davi, que a gente está aqui para trocar ideia e discutir, não para agredir um ao outro, tá? Então vamos trocar ideias, tá? Eu só coloquei a segunda emenda porque você falou do Exército, você puxou o assunto Exército e Defesa Nacional. E Defesa Nacional, para mim, tem tudo a ver com a segunda emenda. Eu não falei em Exército, eu não falei em Exército. Então, é por isso que eu te chamo de mentiroso. É porque você coloca palavras que não saiu da minha boca. Eu falei em orçamento de defesa. Em nenhum momento eu falei sobre Exército. Ok, tá bom, vamos falar de Exército, Marinha, vamos falar de Exército, Marinha, Aeronáutica e o que seja, não importa. Forças Armadas e Defesa Nacional. Não, ele compreende muito mais do que isso. Eu acabei de explicar aqui para você, compreende muito mais do que isso. Concordo, Davi, concordo. Não tem problema, eu falei isso na minha fala. A defesa nacional não é só o Exército, mas eu uso o Exército só como referência de que o Exército não é privado, por exemplo. Isso foi o que eu fiz, tá? Não foi a intenção ser fazer falsa simetria, nada disso. Eu só quis dizer que, por exemplo, o Exército não é privatizado. Tá? Então vamos só terminar o assunto. Não é livre iniciativa de mercado, é livre mercado. Tá? Iniciativa é uma palavra diferente, nós vamos discutir outra coisa, tá? Mas livre mercado é a relação entre as pessoas de compra e venda sem interferência do Estado, sem necessariamente o Estado estar regulando tudo e aprovando tudo ou reprovando tudo. Não estou dizendo que o Estado não tenha que estar lá. E eu não estou dizendo que, de novo, o fator indutor do mercado também não possa ser o Estado. Claro que pode ser, é a função do mercado, ele deve ser. O governo não foi eleito para sentar lá e ficar olhando o mercado quebrar. Não é assim que funciona. O governo também não quer dizer que ele tem que regular tudo. Mas ele tem sim que ter que regulatórios, sistemas regulatórios, é natural. Nós elegemos essas pessoas para que elas nos ajudem a regular o mercado como um todo. Porque eu conheço do meu mercado, você conhece do seu. Se nós tivermos um governo que de alguma forma se distribua de forma igualitária ou equitária entre todos os mercados e a gente consiga entender que o meu mercado não pode quebrar o seu, nós temos um governo competente, tá certíssimo, não tá errado, o governo tem que fazer isso mesmo. Tá? Mas não é livre iniciativa de mercado só. A iniciativa existe para todos. Todo mundo pode ser empreendedor em qualquer lugar do mundo, menos em países onde o Estado controla tudo, que é o caso da China, que aí é muito mais complexo você ser empreendedor. E aí a gente pode discutir numa outra sala, numa outra circunstância que não é o tema, tá, Davi? Só porque a gente estava pode ser empreendedor, basta querer, né, Fernando? Ser empreendedor é tomar risco, né? Você vai tomar um risco e vai pagar pelo risco se não der certo. Então, não, e sabe o que deve ser? Deve ser uma coincidência, porque quando teve essa crise agora, foi 3 trilhões, né? Em 2008, quando teve a crise imobiliária, o Obama fez justamente isso para salvar a indústria automobilística, a economia americana como um todo. Então, deve ser uma coincidência que toda vez quando a coisa desanda, é necessário o Estado
como fomentador da economia, injetar dinheiro para que a economia não vá para o buraco.